Muy buenas tardes. El día de hoy voy a exponer, a presentarles un trabajo que he realizado. En principio el tema es acerca de la gentileza, la integridad y el buen trato al público, lo cual está enfocado desde el terreno de lo que se llama la ética profesional. Hay que tomar en cuenta pues que la profesión es una actividad social de tipo cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana. Así, el abogado, por ejemplo, el empresario, por ejemplo, tienen que elaborar un trabajo que nos es útil para nosotros, que nos permite subsistir como humanidad. La profesión es la aplicación de parte de la actividad humana al conseguimiento de cualquiera de los fines inmediatos y fundamentales de nuestra vida humana. Por eso es importante pues que el abogado haga un buen trabajo, que el empresario desempeñe una buena labor. Esta debe ser orientada hacia un fin noble, que es el servicio a los demás: curar, enseñar, informar, construir, etc. Estas tienen sentido por los bienes internos que contienen las prácticas del profesor, del empleado o del chofer. Es decir, que deben realizar su trabajo porque al hacerlo se sienten bien. El médico cuando cura se siente bien al curar, porque es algo que aprendió y que cuando lo aplica, caramba, mi conocimiento es bueno, mi conocimiento ayuda. El abogado también, cuando gana un juicio justo, cuando todo lo que había perdido, caramba, este tiempo entonces es algo bueno que estoy aprendiendo estas técnicas, este manejo del lenguaje, me ha servido para desarrollar una buena labor. Ahora también hay bienes externos legítimos como el dinero, el reconocimiento, los privilegios. Uno también trabaja pues a cambio de dinero, pero no es lo esencial el dinero. El dinero no es lo esencial. Estos no son los que le otorgan sentido a la actividad profesional. Precisamente la corrupción de una actividad se produce cuando se reemplazan los bienes internos por los externos y se trabaja únicamente por conseguir dinero, por conseguir favores, privilegios, por conseguir algo que me puedas dar, ¿no? Algo más. Así el profesor enseña mal porque le pagan poco. El policía prefiere coimear. El abogado defiende al mejor postor. El congresista se interesa por negocios particulares. Por eso surge la corrupción, porque dejan de lado los bienes internos de una profesión y van más bien enfocándose hacia los bienes de tipo externo, como el dinero, el privilegio. La ética profesional es la reflexión sistemática sobre las normas que regulan el comportamiento en la práctica profesional, entendiendo dichas normas no solo como mínimos legales, ¿no? O sea, no solamente pues, pórtate bien, ¿no? Hazlo bien, no te pases de listo, no solamente eso, ¿sí? Que se tiene que cumplir, sino como formas de promover las virtudes o excelencias de las acciones intelectuales, de las acciones profesionales, sin las cuales dicha práctica se puede corromper. Ese es entonces el terreno en el que se inscribe este trabajo. Dicho la cosa de esta manera, no tiene sentido entonces proporcionar, digamos, un argumento contrario, ¿no? El abogado tiene que trabajar bien y eso ya está planteado. Ahora, sin embargo, surgen anomalías que hemos visto como la corrupción. ¿Por qué hay corruptos? ¿Por qué hay abogados que se dejan llevar por el dinero? ¿Por qué hay médicos que, digamos, trafican órganos o qué sé yo, hacen cosas ilícitas? Justamente esto es lo que quisiera enfocar desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? De hecho, recomiendo pues la ciencia, siempre es importante buscarla, ¿sí? De nuevo por los resultados que puede otorgar. Hay un famoso experimento de Milgram, que seguramente los que tienen formación psicológica lo conocen o tal vez me podrían entonces ayudar. ¿Puede pasar a la siguiente?
En 1963, Stanley Milgram diseñó un experimento para ver cómo gente normal puede cometer actos atroces, simplemente porque están cumpliendo órdenes. Previamente se habían instalado cámaras grabando a los sujetos experimentales. Se les presenta un actor que finge ser otro participante. Luego de una breve presentación, el sujeto de prueba es engañado y cree que elige libremente su rol en el experimento. ¿No? Algo así como, a ver, elige acá hay un papel que te va a decir qué vas a hacer, o profesor o vas a ser estudiante. Son los papeles que van a interpretar. En los dos dice el mismo nombre, entonces él elige sin saber y piensa que ha elegido ser, en este caso, profesor. Uno termina siendo maestro y el otro participante actor, también cómplice, es el alumno. Los sujetos observan cómo el científico, que es otro actor, le enseña al estudiante lo que debe aprender. Siguiente. Ahí está el esquema. Entonces, ahí está el experimentador, ahí está el maestro y en otra habitación está el alumno. El alumno tiene que responder preguntas correctamente. Si no la responde, el maestro está autorizado a descargarle eléctricamente. ¿Sí? Claro, la idea supuestamente de este experimento es ver qué tanto influye en el aprendizaje este tipo, digamos, de castigo-recompensa. ¿Sí? Bueno, siguiente. Se le dice al estudiante que el maestro le hará una serie de preguntas de memorización. Primero escuchará las palabras que deberá recordar correctamente cuando se le ofrezcan algunas opciones. Luego el maestro es conducido a otra habitación y se le muestra el generador que va desde 15 voltios hasta una descarga letal de 450 voltios. Lo normal en nuestras casas es 220. ¿Sí? Eso es lo normal. Sí, entonces ahí tienen, ¿no?, el rango en el que él va a elegir la corriente. El maestro recibe una lista de preguntas y se le dice que aumenta el voltaje cada vez que el estudiante responda mal y que luego proceda a activar la descarga. Para que tenga una idea, pues, de lo que sufrirá el otro sujeto, se le da un ejemplo, una pequeña descarga para que más o menos sepa por dónde va el experimento. Siguiente. Tal y como fue planeado, el estudiante daba respuestas equivocadas, voluntaria y a sabiendas. Y tal como fue acordado, el maestro se disponía a activar la descarga, ¿no? Se equivocó, bueno, una descarga. Luego aumenta, el siguiente error es 50 voltios. Ya, otro error. El siguiente error, 55 voltios. Otro error, y así. El objetivo de esta prueba fue ver si los maestros, los sujetos realmente experimentales, decidían detener el experimento o continuaban hasta el punto de administrar supuestas descargas letales a la víctima simplemente porque el científico, alguien con cierta autoridad, les decía que lo hicieran. Todos los involucrados supieron al final del experimento de que la verdadera naturaleza del mismo era descubrir cómo ellos respondían a la autoridad y de que eventualmente el experimento sería parte de un programa de televisión. Eso fue lo que se les dijo. Siguiente. En este experimento, Milgram les pidió a los psicólogos observantes, que estaban viendo todo esto, predecir. A ver, ¿tú qué crees? ¿Cuántos dirás tú que llegarán al final? Así, hasta los 450 voltios. Optimistas dijeron, pues, un 10%, o 1%. 1% será así de extremo, ¿no? Sin embargo, más del 50% de los participantes continuaron hasta los 450 voltios. Esto tiene una clara conclusión. La mayoría de las personas administraría una descarga eléctrica letal solo porque un tipo con bata blanca les dice que lo hagan. Sí, o sea, el maestro le preguntaba al médico, ¿está bien que lo haga? Sí, está que grita en otro salón, está que grita en el otro cuarto. Siga, por favor. Es importante en el experimento que continúe. ¿De verdad? Sí, yo asumo la responsabilidad. Lo voy a hacer. Hágalo, por favor. Es vital para el experimento que continúe. Entonces, lo hacía, ¿no? Decía, pero si está gritando, por favor, continúe con el experimento. Es importante. Y así lo seguía haciendo. Todo este experimento estaba diseñado para ver si los estadounidenses comunes obedecerían órdenes inmorales, como muchos alemanes habrían hecho durante el periodo nazi. Al parecer, cuando no pasa nada, una vez que has hecho algo inhumano, puedes hacer cualquier cosa. Siguiente. Milgram elaboró dos teorías que explicaban sus resultados.
La primera que él plantea es la llamada teoría del conformismo. A ver, atención acá. Que describe la relación fundamental entre el grupo de referencia y la persona individual. Un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente en una crisis, transferirá la toma de decisiones al grupo y su jerarquía. El grupo es el modelo de comportamiento de la persona. O sea, ¿por qué lo hago? Bueno, pues porque así lo dice el jefe, porque así lo dice, en este caso, el médico, el experimentador, ¿no? el científico. ¿Sí? Así lo dice, pues, ¿no? Es una teoría del conformismo. Es una razón para explicar por qué 50% de personas dan descargas eléctricas hasta que en teoría muera el otro, ¿no? Por equivocarse, por responder mal. Siguiente, por favor. La segunda explicación es la teoría de la cosificación, donde, según Milgram, la esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mire a sí mismo como un instrumento o una cosa que realiza deseos de otra persona y por lo tanto no se considera a sí mismo responsable de sus actos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué atiende mal al público? Porque me lo dijeron. ¿Sí? ¿Por qué el que hace llamadas telefónicas para vender, ¿no? ¿Por qué sigue llamando? Ya te dijo que no quiere, que lo fastidias. Me dice la empresa. Me obliga a hacerlo. 5.000 llamadas, por qué sé yo, 30 horas. Tengo que hacerlo. Pero te dijo que no, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Le fastidia, te va a demandar, tengo que hacerlo. Bueno, que demande la empresa, pues no es mi culpa. Total, yo soy un instrumento. Me pagan para eso. Entonces, por ahí va la cuestión. Una vez que esta transformación de la percepción personal ha ocurrido en el individuo, todas las características esenciales de la obediencia ocurren. Este es el fundamento del respeto militar a la autoridad. Los soldados seguirán, obedecerán y ejecutarán órdenes e instrucciones dictadas por los superiores, con el entendimiento de que la responsabilidad de sus actos recae en el mando de sus superiores jerárquicos. ¿Siguen? Y con esto ya pues llegando a la conclusión, a propósito del tema que es gentileza, integridad y buen trato al público. Para que pueda haber gentileza, integridad y buen trato al público, es bueno siempre una buena dosis de sentido común. Este sentido común tiene que ver con saber si lo que el otro está recibiendo es un buen producto o no. Si es algo bueno o no, si es algo que le sirve o no, si es algo que le ayuda o no. Algo tan obvio como pues no les vendas gato por liebre, como acá en Perú pues soya por leche, ¿no? Claro, no es leche, pues, pero venden igual, o no chocolate, pero venden igual, no importa, dale, ¿no? O como hacen en algunas empresas, 3x2 y se sabe que están vendiendo más bien excipientes, ¿no? Comida pues con alta cantidad de conservantes, que es cancerígeno. Y lo hacen, y nadie protesta. Entonces, ¿cómo hacen eso? Pues Milgram está dando una explicación, porque así son los estándares, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Yo lo hago porque son los estándares, pues. Aunque hayamos recibido órdenes de ir contra lo que le conviene al cliente y a favor de lo que le conviene a la empresa, aunque hayamos recibido esa orden, incluso, o sea, digo, no puedes dejar que el cliente te gane, no debemos olvidar que finalmente somos nosotros quienes estamos dando la cara, y que si bien laboramos dentro de tal o cual ámbito laboral, eso no significa que debemos perder nuestra identidad y el sano juicio de ayudar y ser solidarios con el prójimo. Esta era entonces la conclusión a la que quería llegar y le agradezco su atención. Muchas gracias. Siguiente ponente es el Dr. Walter Foleto Santín. Lo recibimos igual con fuertes aplausos. Buenos días. Eu intentaré hablar un poco en español, mas mi español no es bueno. É portuñol e com um pouco de italiano.
como há italiano acá, espanhol e brasileiros, qualcuno já é o italiano, né? Conseguirá entender alguma coisa. Que me toca no conservatório, o tema que há pouco Hilton Garcia e os outros professores, Fukunaga e Sotomayor, falaram sobre serviço público, especialmente integridade e gentileza. A integridade e gentileza e bom serviço público são coisas essenciais pelo povo, pelo usuário, porque serviços públicos são as atividades da administração em prol da coletividade e cidadão. São as funções estatais pelos cumprimentos das finalidades do próprio Estado. O povo paga impostos. O serviço público é uma contraprestação do pagamento de impostos, de tributos. Obviamente, o povo espera que o Estado forneça bom serviço de qualidade. Nem sempre isto é possível, mas é a situação necessária pelo cumprimento da obrigação do Estado. A prestação de serviço público é um dever do Estado, porque o Estado se concebe como uma entidade prestadora de serviços públicos. O Estado se justifica a sua existência pela prestação de serviços públicos. A finalidade do serviço público é a coexistência de los governados em sociedade. Quando o Estado presta um serviço público, que é a razão de ser do próprio Estado, a finalidade, a intenção do Estado é melhorar a coexistência dos governados, do povo, na sua vida em sociedade. É um direito do usuário, porque o povo que recebe o serviço público está na condição de usuário de um serviço público. Em Brasil, o Código de Defesa do Consumidor também trata das condições mínimas de recebimento de serviço público. Mas as duas condições são um pouco diferentes. Consumidor é uma relação inicialmente privada que a lei ha interpretado, ha colocado como uma relação de interesse público. Porque o fornecedor de serviço privado é um pouco mais forte que o consumidor, e a legislação brasileira criou sistemas, institutos para equilibrar a posição. Mas, na essência, a relação de consumo, relação entre fornecedor de um serviço privado e consumidor de serviço privado, é uma relação privada, mas, em Brasil, é colocada como uma proteção especial e é considerada de interesse público como uma relação pública. Mas, essencialmente, é uma relação privada. Enquanto que a relação de serviço público entre o Estado, prestador de serviço, as concessionárias, permissionárias de serviço público, e o usuário, é uma relação de direito público, é uma relação pública. Por isso, o usuário, em comparação com
o consumidor deve ter mais direito. Esta água, esta botilha de água, eu vou a um supermercado e há 2 ou 3 ou 4 tipos de água pela pessoa comprada. Eu escolho esta ou outra marca que pelo preço, pela qualidade, pelas condições que a água tem, de pH, de condições químicas da água, eu la escolho. Como consumidor, eu tenho a opção de escolha de uma marca, mas o fornecedor da água privada tem que fornecer aquilo que a especificação da água prevê, meu direito de consumidor. Mas a água que vem no cano de la calle, a casa de nós outros, vem com uma concessão pública de água, ou o Estado, que em Peru pode ser um permissionário, também uma empresa privada, mas sendo um serviço público de fornecimento de água. Eu, como usuário do serviço de água pública, da concessão de água de la calle, que vem à nossa casa, eu não posso escolher se quero de uma empresa A, de uma empresa B, de uma empresa C. A água que vem de la calle é daquela empresa ou daquele estado, com aquela qualidade. Então, eu, como usuário de um serviço público, tenho de ter mais direito do que o consumidor que vai ao supermercado e tem a liberdade de escolher uma marca ou outra que pensa que seja melhor ou que o preço seja compatível com as condições da pessoa. Quando se habla de integridade de serviço, de integridade em serviço público, está se falando de integridade de serviço do Estado, do fornecedor de serviço público e também do agente, que é um dos professores, não sei se Fukunaga ou Sotomayor, ha dito um pouco sobre a integridade, né? Que é uma coisa pouco mais que a própria honestidade, né? Mas em Brasil não há propriamente este requisito como de serviço público, enquanto que a finalidade é a cortesia, a gentileza é a cortesia. O tempo não me permite falar tudo que há nestas balãozitos, mas solamente por saberem os serviços públicos em Brasil, artículo 957, 175 da Constituição brasileira estabelece que o serviço público tem que ser adequado. É a expressão da Constituição, serviço público adequado. E há a lei federal 8987, que trata de las concessões e de las permissões de serviço público, quando o Estado terceiriza, passa à iniciativa privada, o fornecimento de serviço público. Dentro da filosofia do neoliberalismo, que o Estado procura fornecer solamente alguns serviços públicos e os outros deixar com a iniciativa privada, numa concessão, numa permissão de serviços, numa terceirização do serviço público. E esta
Lei 8987 trata exatamente dessas situações. Código de Defesa do Consumidor também trata, mas a Lei 8987 é mais ampla nos requisitos necessários a um bom serviço público, a um serviço público adequado, que é a expressão mágica de la puente, quando se habla de todos os requisitos, se hablando de serviço adequado, está se hablando de todos os requisitos. O primeiro requisito de um serviço público adequado é a regularidade. Segundo, é a eficiência. O terceiro, a segurança do serviço público. O quarto, a atualidade. Quinto, a generalidade. Sexto, a cortesia ou gentileza que se deve ter o prestador de serviço público, com o usuário, com o pueblo. E também a modicidade de la tarifa, ou seja, o preço baixo do serviço. Serviço de bom, adequado, bom serviço, mas serviço com preço baixo. E a última, que não se extrai propriamente do artigo, mas se pode ver na Lei 8987 da Constituição também, é o direito de informação e de participação do usuário. Estes são os requisitos de los serviços públicos no sistema brasileiro. Provavelmente seja parecido com os requisitos do serviço público peruano e de todo o mundo, se não é diverso, muito próximo. Eu penso, porque na teoria sobre serviço público, uma teoria internacional com algumas diferenças entre os países, mas na essência são estes requisitos. Especialmente na cortesia ou gentileza, é um dever legal, como he dicho há pouco. A lei brasileira estabelece a obrigação de cumprimento destes requisitos legais, dentre eles a cortesia ou a gentileza. Um dever legal, de bom atendimento, um dever de urbanidade, tanto um bom atendimento, urbanidade de natureza verbal, com as hablações, as palavras, como também em termos corporal. Não se pode hablar um funcionário público ou um prestador de serviço, mas seu corpo hablar de uma forma agressiva, de uma forma contrária à gentileza, à cortesia do serviço. Não só de bom entendimento e de urbanidade, como também de evitar atrito. O prestador de serviço público tem a obrigação de evitar atrito com o usuário, com o pueblo, que é um direito que se insere dentro da noção de cortesia, de gentileza. Se o funcionário público não age com cortesia, com gentileza, ele pode sofrer uma pena administrativa por falta funcional, por não trabalhar direito, e também, em tese, o funcionário ou o próprio Estado, a necessidade de fazer uma indenização ao usuário, a pessoa que recebe um serviço com
vício, um malo serviço. Também, em tese, se um servidor público, um agente público, não presta um serviço de boa qualidade, em tese pode caracterizar um crime de prevaricação ou prevaricação, que é quando o funcionário público não hace um ato de ofício, não hace ou seja por uma vontade própria ou por um sentimento pessoal de prejudicar. Também pode não ser gentil e cortês com o público porque não lhe gusta aquele usuário, então lo trata mal, não lhe trata bem, porque é um sentimento pessoal, sentimento psicológico de atacar o usuário de uma forma com a descortesia, com a agressividade. Em tese, pode sujeitar o agente público, o servidor, a um crime de prevaricação do campo da ação penal. Estas são as atuações do Ministério Público, do Ministério Fiscal, na atuação em proteção ao serviço, à qualidade do serviço público. Sempre quando se habla de fiscal, de Ministério Público, a primeira coisa que vem à testa, à cabeça, é a ação penal, né? Que é uma arma muito forte da instituição do Ministério Público, e que em determinada situação é necessária favorecer a melhoria do serviço público. O usuário também tem a possibilidade de fazer uma representação administrativa ao superior hierárquico para que o funcionário que não está rindo bem possa ser penalizado administrativamente, que é uma outra possibilidade para a melhoria do serviço público. Também o Ministério Público brasileiro, especialmente acá em Peru, não sei bem como se passa, mas o Ministério Público brasileiro tem uma gama muito forte de atividades, a ação penal e também no campo civil, de fazer ações civis com pedido de providências ou com condenação do Estado a ser um tipo de serviço de melhor qualidade, de boa qualidade. O instrumento que nós temos em Brasil, um instrumento de ação, se chama ação civil pública, que, pelo que he visto, é um pouco similar à vossa ação de amparo ou alguma coisa semelhante, né, no direito latino-americano. E também temos uma outra modalidade de sanção civil que se chama improbidade administrativa, especialmente ao funcionário público quando não age com a legalidade, com a honestidade, com a lealdade e muitas outras situações, pode ser sancionado com a pérdida do cargo, com a suspensão dos direitos políticos, com a possibilidade de indenização, de multa e a impossibilidade de contratação, que são as penas da improbidade administrativa no sistema brasileiro. Pelo que eu sei, em Peru não tem esta lei de caráter civil sancionar os servidores públicos que não agem de uma forma muito boa, seja também na corrupção, no enriquecimento ilícito
na lesão ao erário público e outras situações. Meu tempo está cerrando, que o Senhor já me ha advertido, e por não receber uma sanção de natureza moral e cívica do Congresso, eu encerro agora, agradecendo a atenção e me desculpando com meu espanhol macarrônico, né? Mas tentou fazer. Gracias. Muchas gracias, doctor Walter Fernando Santín. Y ahora seguimos con la ponencia del doctor Rafael Salatini de Almeida, docente de la Universidad Estatal Paulista en Ciencias Políticas. Igual lo recibimos con fuertes aplausos. Bom dia a todos. Queria dizer que esta é uma das manhãs mais lindas que eu tive na minha vida e eu tenho certeza de estar presente de um dos públicos mais fantásticos que eu já tive na minha vida. Amigos, conhecidos e pessoas com um coração que daqui eu posso ver que são fantásticos. Eu vou falar um pouco sobre a paz. A paz é um assunto que nós conhecemos ao mesmo tempo muito bem na América Latina, porque não temos muita tradição de perpetrar a guerra. Tivemos aí, entre as guerras da América Latina, talvez 3 de grande importância: a Guerra do Paraguai, entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, a Guerra do Pacífico, entre o Chile e a Bolívia, da qual também participou o Peru ao lado do Chile, e tivemos a guerra, no século XX, a Guerra do Chaco, entre a Bolívia e o Paraguai. Guerras localizadas, guerras com poucos efeitos maiores sobre as atividades políticas da América Latina de forma geral, mas ao mesmo tempo nós podemos dizer, de certa forma, que não entendemos muito da paz. Porque eu entendo a paz como um grande líder mundial que deu a sua vida literalmente pela paz, Yitzhak Rabin, ele dizia o seguinte: a paz existe para se fazer entre os inimigos. E não há muitos inimigos na América Latina, somos todos amigos aqui, de maneira que não temos os mesmos problemas que outros continentes têm. Eu vou falar sobre a paz no pensamento do professor Norberto Bobbio. Norberto Bobbio dedicou um número muito grande de escritos ao tema da paz e do pacifismo, nos quais se encontram pelo menos 3 grandes influências: o justnaturalismo, a teoria do federalismo e a teoria da não violência, além de teorias menores, como a teoria da solução pacífica de conflitos, entre outras teorias mais pontuais. Tais influências se encontram, ora mais, ora menos expressas, em inúmeros textos dispersos que mereceriam uma compilação unitária que estamos tentando fazer, mas ainda não está pronta, que se iniciam nos anos 40 e se encerram apenas às vésperas da sua morte, em 2004, incluindo diversos textos de diversas naturezas. Depois de escrever diversos textos dispersos sobre a paz, entre os anos 40 e os anos 50 do século passado, discutindo fragmentadamente diversos aspectos teóricos e práticos da problemática da paz e do pacifismo, Bobbio exporia sua teoria da paz de forma mais sistemática nas décadas seguintes, em mais de uma oportunidade, especialmente nos ensaios intitulados Il problema de la guerra e la vie de la pace, de 1966, e La idea de la pace e il pacifismo, de 1975, que seriam reunidos num livro chamado Il problema de la guerra e la vie de la pace, que o Bobbio publicaria em 1979. Além de diversos verbetes sobre a paz, como aquele que ele escreveu para o Dicionário de Política, publicado inicialmente em 1976 e posteriormente em 1983, a sua última edição, revista, e o verbete sobre a paz que ele escreveu para a Enciclopédia do século XX, no final dos anos 90. Nesses textos, Bobbio analisou concentrada e sistematicamente os seguintes problemas relacionados ao tema da paz: o problema da definição, o problema da classificação, o problema da valoração, o problema do pacifismo, enfim. Pode-se mesmo dizer que nesses textos Bobbio tentou apresentar, embora não expresse com esses termos, uma teoria geral da paz, enquanto nos inúmeros textos dedicados ao tema, mais
desordenadamente, abordou os mesmos problemas apenas casuisticamente, quer dizer, em função de questões casuais. Tentarei analisar os aspectos citados, ainda que apenas a título introdutório, com interesses maiores de desenvolvimento e aprofundamento posteriores, apontando por hora citações para poder ilustrar um pouco o pensamento do nosso querido Norberto Bobbio. Com relação ao problema da definição, considerando que os termos guerra e paz conformam uma antítese, Bobbio explica que, descritivamente, ambos costumam ser definidos circularmente, um termo em função do outro. O termo significativamente mais fraco, paz, em função do termo significativamente mais forte, o termo guerra. Dessa forma, no verbete publicado nos anos 70, Bobbio havia escrito que, na acepção mais geral, paz significa ausência ou cessação ou solução, enfim, de um conflito. Considerando que a paz que aqui pretendemos mencionar, trata-se da paz que põe termo ao tipo de conflito particular que é a guerra em todas as suas acepções. Enquanto afirmaria no verbete dos anos 80 que a prova disso é que na milenar literatura sobre o tema da guerra e da paz podem ser encontradas infinitas definições de guerra, enquanto se encontra com frequência uma única definição de paz, como fim, cessação ou conclusão, enfim, de um conflito. Com relação ao problema da classificação, considerando, portanto, que o termo paz só pode ser definido em função do termo guerra, e definindo então a guerra como quando dois ou mais grupos políticos encontram-se entre si em uma relação de conflito, cuja solução é confiada ao uso da força, Bobbio divisa dois significados específicos do termo paz: a paz negativa, que tem um significado mais abrangente e que indica um estado nas relações internacionais antitético ao estado de guerra, e a paz positiva como significado mais restrito, quando é usado para indicar o fim ou a conclusão de uma determinada guerra. No verbete dos anos 70, Bobbio havia escrito que, definida assim a guerra, a paz, entendida como não guerra, pode ser definida como uma situação em que não existe, entre os grupos políticos, relação de conflito caracterizado por uma violência durável e organizada, continuando a afirmar que daí deriva que dois grupos políticos podem estar em conflito entre si sem estar em guerra, já que o estado de paz não exclui todo o conflito, mas só o conflito que se traduz em violência durável e organizada, que pode ser considerado como guerra. Dois grupos políticos que não hão de se considerar em estado de guerra, se nas suas relações são verificados casos de violência esporádica, como são, por exemplo, os incidentes de fronteira, não teremos a mesma problemática. Com relação ao problema da valoração, Bobbio aponta duas concepções axiologicamente positivas e duas concepções axiologicamente negativas da paz. A primeira concepção, axiologicamente positiva, a mais repetida ao longo de toda a sua obra política, é a teoria filosófico-política da ordem, que pode ser observada especialmente na sua influência hobbesiana, que chegou a partir da obra de Carl Schmitt, que o Bobbio lera, percebida claramente em diversas passagens dos seus diversos textos. A segunda concepção axiologicamente positiva da paz, citada especialmente em seus verbetes sobre a paz, é a teoria teológica da justiça, que pode ser observada numa passagem do verbete dos anos 70, em que ele afirma que se deve deixar bem claro que o conceito positivo de paz, sendo um conceito técnico do direito internacional, não tem nada a ver com o conceito positivo de paz que se insere às vezes no discurso teológico e filosófico, onde por paz em sentido positivo se entende a verdadeira paz, não uma paz qualquer, não a paz ditada pelo vencedor, mas a paz com justiça. O conceito teológico, político e filosófico de paz é positivo no sentido de que, rejeitando a definição negativa de paz como ausência de guerra, a caracteriza como um estado de coisas que é portador de um valor positivo como a justiça, capaz por si só de se tornar tal estado desejável. Mas aqui a definição de paz já não é uma definição meramente lexical, mas uma definição persuasiva, isto é, uma definição que diz não o que a paz é, mas o que deveria ser para ser considerada como um bem. Na definição técnico-jurídica da paz, não há nada que se permita distinguir uma paz justa de uma paz injusta, enquanto na definição teológico-filosófica, só a paz pode ser considerada com justiça quando merece ser propriamente, então, chamada de paz, enquanto a paz injusta é apenas um simulacro de uma paz, é apenas uma paz aparente, apenas uma paz impropriamente dita. A primeira concepção axiologicamente negativa de paz é a teoria da guerra justa,
sobre a qual Bob falara inúmeras vezes e sobre a qual publicara por ocasião da chamada Primeira Guerra do Golfo, o livro Uma Guerra Justa, nos anos 90, e sobre a qual escrevera o seguinte no verbete dos anos 70. Do mesmo modo que a guerra pode ser justa e, como tal, não ser mais um valor negativo, também a paz pode ser injusta e, como tal, não ser mais que um valor positivo. O princípio segundo o qual se pode distinguir uma paz justa de uma paz injusta é o mesmo que serve para a legítima defesa, que se requer que seja proporcional à ofensa, isto é, o princípio da chamada justiça corretiva, segundo o qual deve existir proporção entre delito e castigo, como entre transgressão e reparação do direito. Será, portanto, injusto uma paz que imponha aos vencidos um castigo, uma reparação de danos, uma perda de territórios, ditada pelo espírito de vingança e não pelo propósito de estabelecer a ordem que foi lesionada. Todavia, Bob não deixa de reconhecer que é difícil estabelecer quando é que uma guerra é justa e quando é que a paz é injusta, considerando que isto, por falta de um juízo imparcial superior às partes na ordem internacional e segundo as teorias clássicas do Estado, como as geralmente aceitas pelos partidos revolucionários, por falta de um juiz imparcial também nas relações internas do Estado, uma vez que, por um lado, qualquer grupo político tende a considerar justa a guerra que faz e injusta a guerra que é obrigado a suportar, e, por outro, quanto ao Tribunal da História, seu critério de julgamento não é a justiça ou a história, mas apenas o sucesso. Por fim, a segunda concepção axiologicamente negativa da paz é a teoria instrumental da paz, sobre a qual escrever igualmente e no mesmo verbete, que a segunda tendência que propende a dar à guerra e à paz um valor que se afasta do modelo hobbesiano, segundo o qual a guerra é um mal absoluto e a paz um bem absoluto, é a que considera a guerra e a paz como valores instrumentais. Consequentemente, se o valor do meio depende do valor do fim, são válidos os princípios de que um fim bom justifica um meio mal, ou um fim mal injustifica também um meio bom. Neste contexto, as duas teorias predominantes até os nossos dias, sobretudo no campo da filosofia da história, primeiro na iluminista e depois sucessivamente na idealista, na positivista e na marxista, são as que consideram a guerra como um mal necessário e a paz como um bem insuficiente. A teoria da guerra como um mal necessário tem sido certamente a de maior difusão em todas as filosofias da história, que de uma forma ou de outra meditaram sobre o significado da guerra para a civilização humana. Está estreitamente ligada às teorias do progresso, segundo as quais, em diversa medida e sob diversos aspectos, o progresso da humanidade vem ou sempre veio através da guerra. O nexo entre a concepção da guerra como mal necessário e as teorias do progresso apresentam-se sob três formas principais. A guerra é necessária para o progresso da humanidade porque desenvolve energia que em tempo de paz não tem possibilidade de se manifestar e incita os homens ao exercício de virtudes sublimes como a coragem heróica, o sacrifício de si mesmo em prol de um ideal, o amor à pátria, sem as quais nenhum grupo social teria condições de sobreviver. A guerra é necessária para o progresso social da humanidade, pois torna possível a unificação de povos diversos em comunidades cada vez mais vastas, contribuindo assim para o fim último da história, que é a unificação do gênero humano. A guerra é necessária para o progresso técnico, porquanto a inteligência criadora do homem responde com maior vigor e resultados mais surpreendentes aos desafios que o contraste com a natureza e com os demais homens lhe apresenta de quando em quando. A guerra é certamente um dos maiores desafios de um grupo social para o enfrentamento da sua sobrevivência. A outra face da concepção da guerra como mal necessário é a concepção da paz como um bem insuficiente. Considerar a paz como um bem insuficiente significa que a paz não pode, por si só, garantir uma vida social perfeita, onde os homens vivam felizes e prósperos. A paz é considerada geralmente como condição, apenas como uma das condições para a realização de outros valores, habitualmente considerados superiores, como a justiça, a liberdade e o bem-estar. Se pode dizer da paz, como aliás se diz do direito enquanto técnica social orientada à realização da paz, que esta impede o maior dos males, a morte violenta, mas não visa alcançar o maior dos bens. O bem que a paz defende é o bem da vida, mas a vida será o maior dos bens? Além de não existir em absoluto o maior dos bens, a vida é um bem posto continuamente em confronto com outros, como a liberdade, a honra pessoal, a honra do grupo, o bem-estar da coletividade, e nesse confronto nem sempre a paz leva a melhor.
Quando outro bem, como a liberdade, é considerado como superior à vida, a paz não é mais um valor supremo e, em certas circunstâncias, poderá até converter-se em um desvalor. Todos aqueles que consideram a guerra como a causa do progresso, consideraram a paz como causa, se não do retrocesso, ao menos do não progresso. Viram nela a chave explicativa daquelas civilizações que no século passado foram chamadas, em contraposição às da progressiva Europa, de estacionárias. Com relação ao problema do pacifismo, Bobbio apresenta a seguinte definição, no verbete pacifismo, dos anos 70. Por pacifismo, se entende uma doutrina ou até mesmo só um conjunto de ideias ou de atitudes, bem como o movimento correspondente marcado por estas duas características: a condenação da guerra como meio apto para resolver as contendas internacionais, a consideração da paz permanente ou perpétua entre os Estados como um objetivo possível e desejável. A partir dessa definição, e mesmo depois de distinguir outras formas genéricas de pacifismo, Bobbio divisa inicialmente duas formas de pacifismo: o pacifismo passivo, que considera a paz como resultado de uma evolução fatal da sociedade humana. Sobre o segundo, afirma que ao pacifismo institucional estão ligadas tanto as teorias que visam a constituição do Estado universal, como as que visam a abolição do Estado, isto é, tanto o pacifismo que dissemos jurídico, como, em última análise, a doutrina comunista e a doutrina anárquica. Por fim, sobre o terceiro tipo de pacifismo, afirmará que juntam-se, enfim, no pacifismo finalístico, o pacifismo ético-religioso, que tem em vista a conversão e transformação moral do homem, o homem novo, quer o pacifismo científico, que tem em vista neutralizar ou canalizar em outras direções o instituto da agressão. Junta-se aí tanto o pacifismo dos sacerdotes e dos moralistas, quanto o dos homens da ciência. Comparando as três formas de pacifismo ativo, Bobbio concluirá que essas três formas dispõem-se numa ordem progressiva da maior complexidade para a maior profundidade. A primeira finca-se no plano das técnicas específicas, a segunda no plano da organização social global e a terceira no próprio homem. De maneira que o autor e o usuário das técnicas e das várias formas de organização social poderá alcançar a paz, uma vez que a viabilidade está em relação inversa com a complexidade e a eficácia em relação direta com a profundidade, de maneira que também se pode dizer que qualquer desses três caminhos para a paz será tanto mais viável quanto menos eficaz e vice-versa. Isso permite colocá-los numa ordem decrescente de viabilidade e numa ordem crescente de eficácia, partindo do desarmamento, que é o caminho mais viável, mas também o menos eficaz, até a reforma moral do homem, que é certamente o caminho mais eficaz, mas também o menos viável. A mesma teoria do pacifismo, apresentada pelo Bobbio, nesse livro, desemboca numa teoria do federalismo, que o Bobbio estudará com bastante profundidade em vários autores italianos e também na tradição iluminista. Todavia, ainda sob a classificação do pacifismo, Bobbio afirma que haverá verdadeira paz apenas e senão quando os povos tiverem tomado posse do poder estatal. Não haverá verdadeira paz senão quando a organização militar da sociedade no seu conjunto não tiver desaparecido diante do avanço do industrialismo. E não haverá verdadeira paz senão quando a sociedade dominada por grupos minoritários, que só podem conservar o poder exercendo a violência, fora e dentro dos limites do Estado, por uma nova forma de sociedade. Esses três tipos de pacifismo se dispõem em três diferentes níveis de profundidade. No nível da organização política, o primeiro; da sociedade civil, o segundo; e de modo que no nível da produção será o terceiro. O que eles têm em comum é considerar a paz o resultado inevitável do retrocesso histórico e considerar esse processo uma forma de progresso, porque nele está inscrita, como resultado necessário, a transição para uma sociedade na qual reinará, embora por razões diversas, a paz perpétua, ou na qual, mais precisamente, ir-se-á desenvolvendo uma forma de convivência tão diferente daquela que caracterizou a história humana até hoje, a ponto de tornar cada vez mais improvável a guerra como meio de resolver os conflitos, ou cada vez mais disseminados os conflitos que não têm necessidade da guerra para serem resolvidos, ou ainda cada vez mais raros
os próprios conflitos que opõem entre si os indivíduos e os grupos nas sociedades divididas em classes antagônicas. Em contraposição à realidade histórica de uma sociedade humana cada vez mais belicosa e conflituosa, essas três filosofias da história perseguem a imagem de uma sociedade, respectivamente, não apenas belicosa ou conflituosa, mas não belicosa ou simplesmente não conflituosa. Enfim, trata-se de uma introdução aos textos escritos pelo professor Norberto Bobbio, dos anos 40 até a sua morte, em 2004, que eu venho compilando com alguma atenção e dos quais eu consegui, até o momento, extrair algumas considerações que eu achei... fiquei muito contente em ter recebido o convite para vir dividir aqui com tantos amigos. A humanidade possui muitos motivos para fazer a guerra. A religião, a economia, a política. Não faltam motivos para fazer a guerra, mas só há um motivo para fazer a paz. E esse motivo é a vida humana, né? E temos que refletir apenas se queremos viver ou se não queremos viver, né? Isso cabe apenas à espécie humana, que tem capacidade racional para isso. As demais espécies não conseguirão fazer isso. Eu agradeço a atenção, não quero me estender mais e desejo aí um bom dia a todos aqui presentes.